Boa noite. Só um pouquinho que tá entrando aqui no YouTube também, gente. Vamos ter paciência. Deixa eu ver aqui. Aproveitar para começar então respirando, né? Enquanto esse negócio carrega. Não sei porque que não tá carregando. Hoje a gente vai falar sobre como tirar um tempinho para você durante a semana. Como que eu tiro um tempo para mim durante a semana? Esperei um minutinho. Oi, Rossana. Tô só esperando entrar aqui no YouTube. Nossa, oi, Gé. Quanto tempo? Como que você tá? Gente, bom, o YouTube tá meio que demorando. Vou começar por aqui mesmo. Qualquer coisa eu coloco. Oi, Thaís, tudo bom? Qualquer coisa eu coloco por lá depois de novo. Não está rolando. Deixa eu olhar aqui na internet. Tudo lindo, tudo conectado. Eita, Jé. Gente, o Jé, a gente trabalhou junto há anos, não vou dizer quanto tempo, porque faz o quê? Faz 9 anos que a gente trabalhou junto. E, nossa, aprendi demais. Eu lembro que eu sempre fui muito curiosa, eu sempre fui muito questionadora e eu perguntava muito. E o Jé é bem na dele, assim, ele falava: Lara, eu prefiro primeiro pensar sobre o assunto para depois perguntar. E ele me ensinou muito só com essa falinha dele. Eu nunca esqueci disso, Jé. Que legal, né? Como é bom a gente lembrar do que as pessoas. Foi muito bom, né? Foi maravilhoso. A gente trabalhou juntos, gente. Agora eu vou ter que falar, né? A gente trabalhou juntos num programa de trainee na Grendene. Todo mundo jovem, querendo aprender muito. E eu me sentia o máximo, porque eu tava perto de gente super inteligente. E eu ficava, meu Deus, como é que eu tô aqui? Oi, Denis. Denis também trabalhou comigo. Olha, que legal, gente. Que legal ver vocês aqui. Deixa eu tentar ver aqui o que tá rolando no YouTube que não tá abrindo. Bom, mas vamos seguir, não tem nada. Depois eu salvo aqui e compartilho por lá. Para começar, eu queria convidar vocês para pensar, oi Amandinha, para pensar o porquê que a gente não tem tempo para a gente durante a semana, né? Da onde que vem essa falta de tempo? Porque quando a gente sempre procura resolver o problema, é legal que a gente saiba da onde que ele vem. Né? Por que você está sem tempo? Você sabe por que você está sem tempo? Será que você está sem tempo mesmo? Ou será que você está sem conseguir organizar as suas prioridades? Né? O que será que está acontecendo com você? Deixa eu olhar aqui. Iniciando. Gente, o YouTube não está me ajudando hoje. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui de volta. Bom, vamos lá. E quando a gente pensa sobre o porquê da gente não ter tempo, muitas coisas vêm e a gente quer sempre culpar fora. Essa é a primeira dica. Eu não consigo deixar a dica para o final, gente. Eu não consigo falar um pouquinho de problema e depois de 2 horas falar a dica. A primeira dica é essa. É você olhar e perceber o porquê. Se realmente é fora. Porque eu acredito, eu já falei muito com vocês sobre isso. Tem uma historinha que é da vítima e do protagonista. E eu vou lembrar ela aqui pra vocês. Acho que eu já fiz até vídeo sobre isso. Nem lembro mais em qual foi o canal, se foi aqui ou se foi no outro. Mas enfim, eu vou falar de novo. A vítima, ela tá sempre na posição de que eu não posso resolver. Oi, Uriel. De que eu não posso resolver porque a culpa não é minha. A responsabilidade não é minha. Então, o comportamento de vítima é: eu não tenho tempo, eu não consigo fazer as coisas para mim, eu não consigo dar conta por causa do outro. É sempre o outro. E existem sim, eu sei que existem circunstâncias que vêm de fora. Por exemplo, uma mãe que acabou de ter bebê. O bebê está solicitando realmente o tempo dela, ele está precisando dela, né?
Existem algumas situações mesmo que você não vai ter domínio do seu tempo. Mas muitas vezes a gente tem domínio e a gente não percebeu porque que a gente está sem tempo. Então, para começar, eu vou te convidar para fazer essa reflexão de entender por que você está sem tempo para você durante a semana, já que foca nisso, tá? Não vai focar em outra, por que eu não tenho tempo para jogar futebol? Não, foca em por que eu não tenho tempo para mim durante a semana. O que está acontecendo que eu não consigo ter esse tempo? Sempre olha como protagonista. E aí tá, né? A segunda parte, lembra? A vítima, ela sempre culpa fora. É o outro que não me possibilita ter tempo, eu não tenho tempo por causa do emprego, do trabalho, da casa, do gato, é fora. E o protagonista, em falar em gato, olha quem apareceu, deixa eu mostrar pra vocês. Vem cá, vou mostrar pra vocês. E falar em gato, olha quem apareceu aqui, vocês escutaram o miadinho dele quando apertei. Enquanto a vítima bota a culpa fora, a responsabilidade fora, o protagonista fala dentro. O que eu posso fazer para ter tempo? E aí o questionamento ele muda. Ele sai do porquê eu não tenho tempo por causa do meu emprego, do meu gato, não sei o quê, e ele passa a por que eu não tenho tempo? O que está acontecendo que eu não tenho tempo? E quando você chega nessa posição de responsabilidade, de protagonista, você consegue virar o jogo. Essa é a segunda dica. Tá? A primeira dica, gente, eu vou até anotar isso para depois eu colocar para vocês. Para depois eu colocar isso para vocês, não é legal? Olha meu bloquinho. A primeira dica é você entender o porquê que você está sem tempo. E a segunda é pensar como protagonista, tá? É você não olhar... Protagonista, pronto. Anotei aqui. Olha os garranchos. Tá nem pra ver, né? Quando eu anoto rápido é assim. É pensar como protagonista, é pensar, eu não tenho tempo, o que eu vou fazer com essa informação? Essa é a minha informação. Eu tenho uma questão para resolver. E aí isso, gente, vem muito da administração, não dá, né? Vocês sabem, eu já falei aqui que eu sou administradora de empresas, essa é a minha formação. E não dá para você olhar para uma questão e não pensar como que você vai solucionar. Porque é isso que a gente faz nas empresas, né? A gente vê, olha, existe isso, a gente não vai fechar a empresa. Você não vai deixar de viver. Então, você aqui tem a terceira dica, né? Você pode escolher continuar vivendo assim ou pode escolher mudar, tá? Que aí é a história do escolher o seu difícil. Também já fiz vídeo sobre isso, tá? Vou anotar de novo, escolher o seu difícil. Você vai ter dificuldade de... Eu não tenho tempo para mim. Isso é uma dificuldade, é um problema. Eu posso continuar sem tempo para mim ou eu posso tentar mudar. Mudar também vai ser difícil, tá? Não pense que mudar eu escutei a teoria, dentro de 10 minutos eu já sou outra pessoa. Não funciona dessa maneira. Vai funcionar, tipo, eu escutei a teoria, eu vou conseguir mudar aos pouquinhos. Eu vou me transformando aos pouquinhos, com todos esses questionamentos. Quando você entende a primeira pergunta, né? Por que eu tô sem tempo? Você responde essa pergunta, aí você pode ir para a próxima, que é pensar como um protagonista. Você já entendeu o que está acontecendo? Por que você está sem tempo para você durante a semana? Depois você vai pensar o que você pode fazer para modificar essa situação. E aí você vai escolher o seu difícil, que é mudar, né? E nesse momento é onde muitas pessoas param, tá? Esse é um dos momentos que existe um índice maior de desistência. Que é quando você começou um caminho,
Você está andando por ele, você já percebeu por que você está sem tempo, você já decidiu o que você vai fazer, e aí você ainda não conseguiu. E aqui entra a força de vontade, de persistir mesmo. Porque quando você imagina quanto tempo você levou para construir uma vida sem tempo. E aí agora você quer desconstruir. Sempre desconstruir é mais trabalhoso do que só construir. Imagina que você quer uma casa e aí você tem a opção de comprar um terreno vazio e você vai construir uma casa em cima dele, ou você vai comprar um terreno que já tem uma casa meio construída que você não gostou e você vai derrubar a casa para fazer a sua. Quando a gente está adulto, normalmente essa é a nossa mudança. A gente derruba a casa para construir em cima, porque você já viveu um tempo, você já tem condicionamentos, você já tem hábitos, e aí você vai desconstruir esses hábitos para colocar hábitos novos em cima. E aqui um dos segredos para você colocar hábito novo, eu também já falei disso, mas eu acho legal falar de novo, é o oposto. Tá? É quando você faz o hábito oposto, tá? Se você descobriu por que você está sem tempo, você faz o oposto disso para poder ir equilibrando. E aí, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com o tempo como se fossem números, né? Outra coisa de administração aqui. Eu estou dando o que eu faço e como, né? Eu estou falando aqui como que eu consegui chegar nesse raciocínio. E eu olho o tempo muito como números. A gente não olha o tempo como números. A gente olha ele como horas e não respeita as horas, né? A gente é meio que um pouquinho acostumado a não respeitar as nossas horas, a chegar atrasado, a ir empurrando com a barriga, a entupir de compromisso e não consegue... Oi, Amanda. E não consegue se organizar. Então, assim, eu gosto muito de olhar o tempo como se ele fosse um orçamento financeiro, tá? Por exemplo, quando você começa a guardar dinheiro, você guarda o dinheiro que sobra. Eu queria muito ouvir... Gente, meu vizinho ligou um som altíssimo aqui agora. Vou ter que fechar a porta, peraí. Quando você faz um orçamento financeiro e você guarda o dinheiro que sobra, você nunca vai guardar dinheiro nenhum. Porque o dinheiro, ele não sobra. Né? Ele não sobra, você sempre vai ter alguma coisa para comprar. A gente sempre vai querer alguma coisa a mais e a gente vai estar com o dinheiro na mão e vai aproveitar e vai comprar. Então, qual é a estratégia financeira para ter dinheiro? Gente, isso eu aprendi em vários livros e culturas diferentes, tá? Até no judaísmo eu dei uma olhada. Eu sou meio curiosa, né? Eu olhei até isso. E um dos segredos para você ter esse dinheiro é você guardar primeiro o dinheiro. Se você vai guardar dinheiro, você primeiro separa na tua listinha de guardar o dinheiro. Você não guarda o que sobra. Você se programa para guardar aquela quantia quando você recebe o dinheiro. O que isso tem a ver com tirar um tempo para mim? Alguns de vocês já conectaram os pontos, eu sei, mas eu vou falar mesmo assim. Esse é um dos maiores segredos para você ter um tempo para você durante a semana. É você não se deixar para depois. É você não deixar o teu tempo que sobrar. É o teu tempo tá na agenda. Se você quer tirar um tempo para você, você tem que colocar na sua agenda o tempo para você. Você não bota o tempo que sobra. Então, por exemplo, Oi, mãe.
uma reclamação simples mesmo, que eu já disse, ai, Larissa, uma das reclamações que eu escuto, ai, eu não consigo me cuidar. Ai, eu tô sem tempo até para me cuidar. E aí, o que é se cuidar para você? Vamos começar por aí. O que é esse se cuidar? Uma das pessoas que me escreveu falou, fazer a unha, hidratar meu cabelo, eu não tô tendo tempo para isso. E aí vamos lá, quanto tempo você leva para fazer a unha? Uma hora. A semana, ela tem 24 horas vezes 7. Multipliquem aí. Dessa quantidade de horas, será que você não consegue colocar na sua agenda uma hora para fazer sua unha? Será que se um dia você acordar uma hora mais cedo, só um dia na semana, você vai conseguir fazer a unha? Vou. Então, pronto, aí você já sabe o que você tem que fazer. Qual é o segredo para tirar o tempo para você durante a semana? É você colocar isso na agenda. Não é o tempo que sobra. Por isso que eu falei da história financeira. O seu tempo não é o tempo que sobra. O seu tempo é o tempo que você estipula para você. Como que você vai fazer isso? Olhando sua vida. Tá? E aí a gente entra em outros aspectos, que é não olhar a vida. Tá? A gente entra no aspecto que é eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, mas eu não tenho tempo nem para olhar como é que eu vou resolver. E aí percebe que é um ciclo e a gente volta lá para a história do protagonismo. O que é que eu vou fazer com o que eu tenho? O que é que eu faço com o que o mundo fez comigo? Eu também já fiz vídeo sobre isso. O que é que eu faço com o que eu tenho? Como que eu posso mexer aqui para conseguir o que eu preciso, o que eu quero, o que eu desejo, com o que eu tenho hoje? Porque essa é outra ferramenta que muita gente não usa. Outra coisa que faz com que você não tenha tempo para você durante a semana, e aqui não é uma solução, é uma observação, tá? É não olhar para o que acontece que você não tem tempo. Tá? O que acontece que você não tem tempo? Tá? Que é a primeira pergunta, sempre é cíclico. Quando você chega no final, você volta para o começo. E aí você olha e olha e olha e vai olhando de novo. Só que a gente não quer olhar para a nossa vida. Porque quando você olha para a sua vida, você assume as responsabilidades. E aí, a gente muitas vezes não quer olhar. Porque é mais fácil ser vítima do que ser protagonista. É mais confortável, é mais cômodo. Só que isso vai fazer com que a gente não mude, tá? Isso faz com que a gente continue na zona de conforto. Tá? Gente, deixa eu anotar aqui a outra dica que eu dei para eu não esquecer. Tá? Que é a história de separar o tempo antes, tá? Olha para a tua vida, olha para o teu dia a dia. Fechei a porta, agora deu calor. Olha para a tua vida, olha para o teu dia a dia, tá? O que acontece que você tá sem tempo para você durante a semana. E assim, outra dica aqui muito importante é não queira começar, mas é porque eu quero 10 horas para mim durante a semana. Não tá no YouTube. Pois é, não tá no YouTube. O YouTube não me ajudou, professora Gilvânia. Oi, Gilvânia. Pois é, o YouTube não rolou, mas depois eu vou salvar essa live aqui e vou botar lá, tá? Obrigada por me avisar. Ele não abriu aqui de jeito nenhum. E meu computador tá com internet, eu tô com a mesma internet no celular, não sei o que aconteceu. Então, você... obrigada, viu? Desculpa. É ao vivo, acontece, né? Acontece isso também. Então, a gente tem que olhar e separar esse tempo antes. Só que isso vai fazer o quê? Com que você olhe a sua vida como um todo. E enquanto a gente não quiser olhar a nossa vida como um todo, a gente não vai conseguir sair disso. E aí aqui eu entro em outro convite para você,
que faz com que a gente não tenha tempo, tá? Aqui é outra dica muito importante. Quando você for olhar, observa também a sua saúde. Gente, eu vou fazer aqui um relato meu que acontecia comigo. Pronto, uma coisa que me tirava tempo eu espirrava muito. Não lembro se eu já conversei sobre isso com vocês aqui. Quem convivia comigo, muita gente que está aqui me conheceu pessoalmente, né? Mas eu espirrava muito. O meu avô espirra muito, os meus tios espirram muito. E eu achava que era uma coisa de família. Desde criança eu espirro muito. E eu já tinha ido em vários médicos, já fiz tratamento, já fiz vários tratamentos. E isso me tirava tempo, porque eu não era 100% saudável. Não que hoje eu seja musa plena da saúde, né? Mas isso era uma coisa que não era uma doença grave, mas me tirava tempo de vida. E quando eu comecei a estudar, e aí eu continuei procurando a solução, que é outra dica aqui, tá? É não se acostume com não ter tempo, não se acostume com o que tira o seu tempo. Não se acostume. Se hoje você não consegue mudar, né, que era a história que eu falei, mas eu quero 10 horas por dia. Às vezes, começa de pouquinho, tá? Não começa do final, não começa do meio. Tira meia hora por semana para você, se você não está conseguindo. Vai abrindo esse espaço aos pouquinhos na sua vida. E olha a tua saúde, né? O que aconteceu? Eu não me conformava, eu não acreditava. E meu esposo também vivia me falando, falei, vai cuidar desse negócio. Eu falei, eu já cuidei de todos os jeitos que eu conseguia cuidar. E ele falou, não, tem que ter alguma solução, vai fazer tratamento alternativo e tal. E procurei. E esse ano eu finalmente consegui encontrar um tratamento que funcionou. E em 2 dias eu estava curada, gente, dos espirros. Foi assustador. Deu até uma raivinha, meu Deus, eu sofri 29 anos com isso, em 2 dias eu fiquei boa, assim. Mas enfim, me curei e consegui, de uma maneira bem simples até. E por que eu tô falando isso pra você? Porque às vezes você tá sem tempo, porque você todo mês tem muita cólica. E você acha que isso é normal. Às vezes você tá sem tempo porque você não dorme bem. E você acha que isso é normal. E o normal é ter saúde, tá? Então, observa como que está a tua saúde e procura sempre maneiras de estar cuidando dela. Se essa máquina, se esse corpo aqui não funcionar, a gente não vai conseguir fazer nada. Não adianta ter tempo, quer saber, né, Rosana? Eu vou falar, gente, eu vou falar nos stories depois, tá? Vou falar para vocês os detalhes ou então eu falo no final da live, dá para falar de boa. É muito legal. E assim, não adianta você querer ter tempo se você se habitua a não cuidar de você. Se essa máquina, se esse corpo não estiver bom, e você nunca começar a cuidar dele, você não vai ter tempo, tá? Porque você não vai estar bem. Você vai estar sempre apagando algum incêndio, você vai estar sempre tomando remédio para dor. Por exemplo, eu tomava remédio por causa dos espirros, né? Quando eu espirrava muito, que eu não aguentava mais, eu tomava remédio. Eu não gosto de tomar remédio, eu sabia que eu não estava doente, eu sabia que era alguma alergia, alguma coisa. E é isso. Então, observa como que você tá. Quando você olhar o porquê que você não tem tempo, observa tudo isso. Observa não só o que está fora, tá? Observa também o que está dentro. Observa o que está dentro de você, né? Não, eu não tenho tempo porque eu saio 5 horas da manhã de casa para trabalhar e aí eu tenho que ir para a academia, para o dentista, limpar a calçada do prédio, tenho que alimentar os coelhos, sei lá. E você, o que você faz? Que horas que você vai dormir? Como que tá a tua rotina? O que você não tem tempo para você, mas você tem tempo para assistir Netflix? Você não tem tempo para você, mas você tem tempo para ficar olhando tudo que te mandam? Que aí entra na história, né, de você receber todos os convites, aceitar todos os convites e você tá sempre para fora, e servindo fora. E você? Você se coloca em primeiro lugar? Oi, Lu, Espaço Flex.
Você se coloca em primeiro lugar, lembra que eu sei que a gente foi criado numa cultura de que olhar para a gente é egoísmo, mas se você não estiver bem, você não consegue sustentar tudo de fora, tá? Eu gasto muito tempo espirrando, depois me fala, ai, Rô, vou falar assim. Vou falar no final da live. Mas assim, cada pessoa é de um jeito, tá? O que funcionou pra mim não significa que vai ser igual pra você. Cada ser é único, né? Mas é isso. E assim, começa a abrir esse espaço na sua vida aos pouquinhos, tá? Qual é a dica aqui? Vamos pra voltar, né? Depois eu falo sobre o que me curou, como é que foi o tratamento e tudo. A dica aqui é você olhar para você. Você começar a abrir esse espaço aos pouquinhos. Por exemplo, no yoga a gente tem muito isso, né? As pessoas que vêm de fora, uma sala de yoga, as pessoas fazendo posturas absurdas, acham que todo mundo nasceu assim, com os pés nas costas, né? E não foi. É um espaço que vai construindo aos pouquinhos. Por exemplo, se você quer levantar o seu braço até aqui e você só consegue levantar até aqui, se eu pegar ele e puxar, eu vou quebrar, eu vou machucar você. Percebe? Faz agora. Vai. Vê até onde que o seu braço vai. Levanta aí o braço. Não tô pedindo, levanta o braço para eu ver. É para você ver. Presta atenção. O braço... Deixa eu botar até o cabelo aqui para esse lado. Ó a altura do meu ombro. Quando eu levanto, eu consigo fazer esse movimento, ó. Por exemplo. Mas vamos dizer que meu braço só fosse até aqui. Se eu pegar ele, né, eu já tô no meu limite. Eu fizer assim, eu vou machucar. Então, eu vou construindo aos pouquinhos, eu vou todo dia fazendo um pouquinho. Eu vou todo dia aqui, eu vou todo dia, outro dia eu vou mais aqui, até eu conseguir fazer isso. Mas eu não posso sair daqui e ir pra cá, porque senão eu vou me machucar. O nosso corpo, ele ensina sobre a nossa vida. Ele ensina sobre a nossa vida. Então, se você quer abrir um espaço para você na sua semana... Ai, mas é que eu queria tirar 3 dias de folga para mim durante a semana. Talvez você não consiga hoje tirar esses 3 dias de uma vez. Não dê. Mas pode ser que você consiga tirar 30 minutos. Então, tira 30 minutos. E aí, depois que você tira esses 30 minutos, tira 35. Quando você conseguir sustentar isso. Tira os 35. Conseguiu sustentar os 35, vai para o 40. 1 hora vai chegar na tua meta. É a história do braço, que não pode sair daqui para cá, né? Só que se você nunca mais levantar o braço porque você não consegue fazer isso, sabe o que vai acontecer? Vai atrofiar. Aí você não vai conseguir nem aqui. Você não vai conseguir nem levantar, sabe? Sabe quando a gente mexe no nosso corpo e estrala, que a gente, né, que a gente não se mexe, dói? Pronto, é isso. A mesma coisa acontece com a nossa vida. Tudo, gente, da natureza é reflexo da nossa vida. Tudo. Então, quando o nosso corpo, ele fala, percebe que se você vai devagarzinho, o seu corpo vai aceitando. Então, a outra dica aqui de ouro vai abrindo espaço na sua vida devagarzinho. Vai abrindo devagar, não abre de uma vez. Agora, se você não começar a fazer porque você acha pouco, meia hora é tão pouco, eu queria logo 5 dias. Você nunca vai chegar nos 5 dias. Desculpa aí se doeu, tá? A intenção não é essa. Mas algumas verdades, elas têm que ser ditas para que a gente possa aprender a trabalhar dentro delas. Se você não começar com um pouquinho, você nunca vai chegar no muito. Então, começa tirando já hoje. Veja o que você pode tirar para você e começa a tirar. Coloca na agenda. Olha a tua vida e vê, nossa, eu só consigo tirar 20 minutos para mim. Então, tira 20 minutos para você, tá? E observa a tua saúde. Não se negligencie. Não deixe a sua saúde para depois, porque se você deixa a sua saúde para depois, você não vai conseguir ter tempo nenhum.
aquela história que o Dr. Lai Ribeiro sempre fala, né? Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai arranjar tempo para cuidar da sua doença. Então, aqui, uma coisa que eu sempre falo é para a gente não trabalhar apagando incêndio. A organização, ela vem daí. A organização vem de você. Claro que vão existir circunstâncias que você vai ter sim que apagar incêndio, mesmo você fazendo toda a programação do mundo, mesmo você se cuidando, vai ter. Imagina sem. Então, cuida de você como se você, para você ter tempo. Cuida de uma forma preventiva e não se acostuma com o que te incomoda. Não se acostuma com o que te incomoda. Se na tua resposta, lembra lá, a primeira perguntinha é: por que eu estou sem esse tempo para mim durante a semana? Se na tua resposta lá, um dos motivos for, por exemplo, uma questão de saúde, não há dia para resolver. Eu não tenho tempo porque eu fico 3 dias deitada com cólica. E a minha família, a minha avó, a minha mãe, a minha bisavó, toda a minha árvore genealógica tem. Gente, é igual eu com meus espirros. Toda a minha árvore genealógica, quase toda tem. Não é toda não, mas é quase toda. E resolveu. Então, assim, não se conforma com o que te machuca. Não se conforma com o que tira o teu tempo da agenda, tá? Vamos lá fazer uma revisãozinha. Eu vou falar da história dos espirros, vou falar. Mas vamos lá fazer uma revisãozinha. A primeira dica é, né? Oi, Dani. Por que você tá sem tempo? Tá. Primeira coisa, anota aí. Olhar por que você está sem tempo para você. Depois que você olhar isso, você vai escolher pensar como protagonista. E aí você vai ver. Eu vou me fazer de vítima, eu tô sem tempo, eu tô botando a culpa fora, a responsabilidade fora, ou eu tô trazendo para mim. Você vai escolher o que eu vou fazer com isso, que aí a gente vai chegar na parte de escolher o seu difícil. O que eu vou fazer com isso? Como que eu vou mudar essa situação? E aí a outra dica é para construir aos pouquinhos. Lembra da história do braço, né? Que você não vai sair daqui para cá, mas se você não levantar, você nunca vai chegar. Então, construir aos pouquinhos e todo dia um pouquinho. E a dica mais preciosa para você já começar hoje a ter tempo, tô anotando, gente, para depois escrever para vocês. A dica mais preciosa é já colocar esse tempo quando você vai organizar a sua agenda. Se essa semana para você é importante você tomar um super banho demorado de 2 horas, hidratar o cabelo, bota isso na tua agenda. E aí talvez valha a pena esse único dia você acordar mais cedo. Sabia que 1 hora de diversão ela é referente a 1 hora de sono? Então se você faz alguma coisa por você... Oi, Tami! Se você faz uma coisa por você, você pode se beneficiar com isso. Eu não estou dizendo para você sacrificar seu sono, mas às vezes, se você faz uma coisa... Você não precisava dormir, sei lá, sábado até 10 horas da manhã. Você acordou 1 hora mais cedo e cuidou de você. Você tinha esse tempo. Às vezes a gente até tem esse tempo, mas a gente não sabe administrar ele. A gente sai desfocando ele vai para fora. E aí aqui tá a história do protagonista, de voltar ele para dentro, de voltar ele para você, tá? Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu agradeço demais vocês estarem aqui. Eu vou falar a história dos espirros nos stories, tá? Porque eu acho que não tem a ver aqui com o conteúdo, mas eu vou falar que vocês pediram, então não vou deixar sem. Beleza? Obrigada. Eu vou depois colocar na descrição do vídeo, quando eu salvar aqui, o que a gente vai fazer, tá bom? Beijo e até a próxima. Obrigada por vocês que estão aqui comigo e você que vai ver depois.